Bem-vindo ao divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. A thumb que vocês estão vendo é da minha nova tatuagem, que eu fiz terça passada, já se passou uma semana. É terça e vou fazer uma tatuagem da Rei Ayanami. Por que que eu fiz uma tatuagem da Chihiro, da viagem de Chihiro, né? Onde tem o Haku, o Kohaku e a Chihiro, que no filme ela passa a virar a Sen por causa da Yubaba, né? É uma interessante crítica ao modelo consumista e capitalista que a gente vive, que nós vivemos. Nossa, eu falo muito fora da norma culta, né? Pelo amor de Deus. Tem a questão de a transição da Chihiro, tipo, do mundo infantil ao mundo adulto, jovem adulto, ser uma metáfora visual do túnel escuro, onde não há uma consciência clara do que se espera do outro lado. E é muito interessante esse contraste, essa troca, porque para onde ela vai, do mundo real para a fantasia, no nosso mundo, isso não é tipo o mundo real e a fantasia. É, o mundo real é uma fantasia indo em direção a outra fantasia, que é essa performance constante, esse ato de trocar personalidade, de ser quem não se é para caber num molde empresarial, institucional, para ganhar uma merreca, ganhar algo ilusório que é o dinheiro, fazer parte de uma nomes, empresas, convenções sociais completamente idiotas para ter que acreditar nessa religião do dinheiro, nessa religião do da convenção social para fazer parte desse mundo desgraçado e ele não colapsar. Aí tem seres como o sem rosto que querem dar ouro fictício, falso, que depois vira terra, para as pessoas se encantarem com ele e ele se traveste de várias pessoas, ele cada vez ele devora através do consumismo dele e ele pega, surrupia a voz, o jeito da pessoa para ficar mais idêntico e mais atratível, atraente aos olhos das outras pessoas. É isso que o capitalismo faz com o pink money e o black money, usando da carência representacional que as pessoas têm. Tá, eu vou parar desse fluxo de consciência e tentar trazer uma linearidade para a história. Ela começa com já mudando de cidade, mudando de amigos, mudando de. Como que se pode descrever? Não é de zeitgeist, é do. Mudando relativamente a perspectiva cultural dela. É muito difícil expressar isso. Tipo, você tá mudando aquilo que já era status quo na sua vida. Ela tem mais ou menos uns 10 anos, 11 anos. E ela ganha, a primeira cena é dela triste, com um buquê de rosa, tipo, com um buquê de rosa entre os peitos, assim, e ela triste, falando como que o primeiro buquê que ela ganha é de despedida, ela lê o que tá lá. E, tipo assim, aí os pais dela entram num caminho, num atalho, para ir até a nova casa deles. Mostra a nova escola que ela vai estudar e eles vão e chega num momento e tipo a Chihiro fica com medo, aí o pai dela fala: "Não, relaxa, tem tração nas quatro rodas. Eu sou foda, sou capitalista". Aí eles vão lá para onde tem uma figura, uma pedra com uma figura religiosa, mística, tem um Tori,
que é uma, uma daquelas passagens famosas japonesa que tem um formato de entrada para alguma coisa. Aí eles param, eles querem atravessar o túnel. Tem túnel em psicodélicos também. Não que o Miyazaki fez nenhuma analogia, né? Um paralelo, uma ponte entre psicodélico e isso, tá ligado? Eu só falei. Mas é o seguinte, aí ela, por medo de ficar perto da estátua que representou alguma coisa que ativou algum gatilho que deu medo nela, ela vai junto com os pais delas. E eles passam e tipo é muito detalhado tudo, é muito impressionante. Até o reflexo no espelho é muito bem pensado. Se eu não me engano, o Chihiro foi o primeiro filme ocidental a ganhar um Oscar, né? Não, não ocidental, oriental, na verdade. E a IA tá falando, não, A Viagem de Chihiro não foi o primeiro filme oriental a ganhar um Oscar, mas sim o primeiro filme de animação não falado em inglês a vencer a categoria de melhor animação. Um, um feito histórico que ocorreu na cerimônia de 2003. Tá, sim, mas foi lançado em 2001, né? Tá, continuando. Eles vão lá, eles encontram um restaurante onde tem vários tipos de comida que é feita para os deuses, né? Tem milhões de deuses. Aí, o que que acontece? Os pais delas vão lá comer e falam: Ah, relaxa, eu tenho um cartão de crédito, seu papai paga tudo. E ela é a única que não come e é a única que não vira porco. Só que é paradoxal, porque quando ela começa a se desesperar, isso deve ser sonho, isso deve ser sonho. O Raco chega e dá uma pílulazinha pra ela, que é de um alimento, e dá pra ela. E assim, ela que estava desaparecendo, não conseguia mais encostar no Raco nem nada, ela volta a ter vivacidade. Por quê? Porque quando você consome algo dentro desse mundo capitalista e consumista, você tem alguma identidade do qual você pode se fixar. Tipo, eu sou aquilo que eu consumo, eu sou aquilo que eu faço. É engraçado que eu peguei uma tatuagem que é de um mundo, mais de um mundo capitalista, para representar algo contra o capital, contra o emprego, contra a puta que pariu. Aí ela tem que se virar, ele passa por transferência de consciência, ideias para ela se basear de onde ela deve ir. E, bom, aí ela começa a correr atrás de emprego, de ela vai até um cara que eu esqueci o nome. Eu não gosto de. Parece que meu cérebro não gosta de lembrar nome. O Kamadi, que é um escravo que fica lá no fundo ajudando, jogando carvão, um carvão pesado lá na fornalha e servindo. Tipo assim, é muito interessante que o Miyazaki ele consegue pegar todos os personagens e quase nenhum fica faltando, sobrando. Eles cada um amarra um ponto específico que faz a trama ser muito bem interconectada e tipo assim, nenhum personagem dentro do filme é 100% bom ou 100% mal. Não existe esse maniqueísmo. Aí ela vai até o Kamadi, aí chega uma outra personagem que eu não lembro o nome, nem sei se tem nome, nem os pais da Chihiro têm nome. Aí ela ajuda a menina a chegar até a Yubaba e pedir emprego. Aí chega o bebê, tipo, a Yubaba não queria dar emprego pra Chihiro, falando que ela é uma inútil, fraca e não serviria pra nada. Aí chega o bebê, ele começa a se abrigar, a fazer tal coisa. Aí ela continua falando. Ela tinha costurado a boca da Chihiro, mas depois descosturou. Aí ela falou a mesma coisa. Eu quero um emprego.
porque nisso ela vai ajudar os pais dela a libertar os pais dela, que viraram porcos. Aí é aquela famosa frase, né? Porcos capitalistas. Aí é o seguinte, como é que é? Ela vai lá e consegue arrumar um emprego no hotel pra dar banho nos deuses. Hotel de banho nos deuses. Ela ajuda um deus lá era considerado fedido, mas ele era um deus rio, que era um dragão com uma máscara lá, só que ele estava totalmente poluído por vários objetos do mundo do consumismo. E tinha várias pepitas de ouro na sujeira dele. Depois, quando a Chihiro consegue pegar o guidão da bike, amarrar uma corda e puxar, ela puxa toda a sujeira que estava dentro do rio e limpa ele. E ele agradece dando uma fruta dos deuses que pode recuperar a vida dos pais dela, mas no caso ela ajuda o Haku dando essa fruta para livrar ele do espírito que a Yubaba colocou nele, para possuir ele e ter domínio sobre ele. Só que ele queria muito os poderes dela. Então ele viveu uma vida de agente duplo. E ele também tinha, tipo, uma dupla personalidade. Quando ele se encontrou com a Chihiro sozinho, ele e ela, ele era de uma forma afável, de uma forma dócil. Quando era ele e ela na frente de outras pessoas, ou depois que ela estava empregada, ele já mostrava uma hostilidade. Ele era meio chucro. Aí o filme vai se desenrolando. é, Ela ajuda ele a se livrar desse espírito. E acontece uma coisa antes. Chega a irmã da Yubaba, que é uma irmã gêmea, transforma o filho da Yubaba em um rato. E tem três cabeças que fica ui, ui, que ela transforma no bebê. E ela troca todo mundo, transforma um bicho em mosquito, uma ave lá. E basicamente a Chihiro e o Haku conseguem fugir. Eles caem numa coisa, num poço. E quando ela tá em cima do Haku, em formato de dragão, ela tem um vislumbre de uma percepção antiga, de uma memória de infância muito doida, que mostra o passado do Haku, que ele era um espírito do rio que vira um menino e nesse mundo ele vira um dragão e ele não lembra o nome dele. E o Baba roubou a identidade da Chihiro, transformou em Sen, que parece que é uma parte do diagrama do ideograma que tem no nome dela. É kanji, né? Kanji. E rouba o nome do Haku, que era Kohaku, e transforma em Haku para roubar a identidade da pessoa e ela não conseguir mais retornar para si mesma. Então tem muito esse negócio de identidade. E eles caem num negócio que tá cheio de sombras assim, e o Haku tenta voar assim e sair, libertar eles. E eles caem lá onde tá o Kamadi. Aí ela dá o fruto pra ele, ele vomita esse espírito, esse totem que tá controlando ele. E ele fica desmaiado. E ela vai devolver lá o totem pra irmã da Yubaba. Aí o Kamadi, ele tem uma passagem de trem que ela usa. Aí tem aquele momento de vazio que o Entre Linhas, um canal do YouTube, fala que é o Ma, né? Seria o vazio entre, tipo, o vazio de uma porta cria o espaço propício para surgir algo, para dar aquele contraste. O vazio entre as notas dá sentido ao som. O vazio, a morte dá sentido à vida. A escuridão dá sentido à luz e vice-versa. Uma existe a partir da outra, a partir desse contraste, né? Então, como eles vivem, os japoneses têm toda essa cultura
panteísta, shintoísta no caso, né? Tem três religiões principais lá, o taoísmo, que é do Tao, o shintoísmo, que tem uma ânima, uma alma em cada coisa da natureza, em cada processo natural, e o budismo, que é a fala muita coisa, né? Tipo, do desapego, do ego, do desapego do desejo, de ser mais caridoso, de se ver como mais como um processo impessoal do que dotado de muita pessoalidade, do que muito apegado a valores materiais e tal. O tal seria o indiferenciado, Deus quando era nos primórdios. Aí ele passou a se diferenciar. É meio parecido com a mitologia judaica que fala do Ein Sof, onde ele se separa no Tzimtzum e causa aquele Shevirat Hakilin para ir pro Tikkun Olam, né? Alguma coisa assim. Ou é o contrário, é Tikkun Olam para ir pro Shevirat Hakilin. Se eu não me engano é o Shevirat Hakilin, que ele se destrói em vasos, né? Seria Sephiroth, a árvore sefirot, a árvore da vida. Eu tô falando só de cabeça, o que eu lembro. Tá, continuando. Basicamente, ela consegue, ela vai e o sem rosto segue ela. Ela vai com o bebê e com o outro que virou mosquito. E ela vai e fica muito preocupada. Quando ela chega na casa da irmã da Yubaba, ela fica muito preocupada com o Haku. E é uma paixão, é um amor que ela sente pelo Haku. Não é um amor, tipo assim, o amor da Disney. Aconteceu, pá, na hora. Olhou, se apaixonou, amor à primeira vista. Não, eles têm uma história, mesmo que inconsciente, de... Inclusive a irmã da Yubaba fala uma ideia que se assemelha à ideia do inconsciente. E ela fica preocupada. O Kurako, já era um menino que ela encontrou na infância, num rio, e ela e ele tem uma relação muito grande, só que não é consciente, tá em pré-ativação premium de memória. E os japoneses têm muito aquela ideia de Akaito, né? Um fio vermelho do destino que conecta duas almas independentes das reencarnações, e eles sempre vão se encontrar. Então é mais ou menos isso. É um amor ingênuo, é um amor infantil, puro. E quando ela vai voltar para encontrar o Haku, ele aparece e vai levando ela como um dragão. Que inclusive a parte que ela vê ele e abraça ele é a parte que tá na minha tatuagem. E a, e é uma e a parte que é ele tá como humano e ela como humana e eles caindo, essa parte é como se fosse essa imagem que tá, só que ele em formato de dragão, ou seja, uma fusão dos elementos do filme. O filme tem toda uma beleza estética, um pano de fundo semiótico de significação exorbitante, tá ligado? O filme é muito bem, bem estruturado, sabe? Por mais que o Miyazaki seja especialista em elementos de fantasia, diferentemente do Takahata, que criou o Túmulo dos Vagalumes, Memória do Ontem, ou Memória do Amanhã. Esses filmes mais pés no chão que era a cargo do Takahata, o Miyazaki criou, tipo, Vidas ao Vento, essas partes mais fantasiosas, tá ligado? Então eles era tipo uma dualidade muito interessante de criar. O Nausicaa foi um dos primeiros filmes, se eu não me engano, o primeiro filme do consagrado estúdio Ghibli, né? E é muito interessante, tipo, tem vários elementos que eles ganham ressignificação, por exemplo, no filme O Menino e a Garça. Tem vários elementos do Castelo no Céu, A Viagem de Chihiro e vários outros filmes como uma sintetização
não pasteurizada, né? Uma sintetização muito brilhante de elementos de pós-racionalização que o Miyazaki faz de uma autobiografia com elementos de fantasia dentro do filme. Então tem toda essa questão ambiental, crítica ao modelo que a gente vive, capitalismo, consumismo, como a gente vê o amor como algo meramente passageiro, meramente dispensável, vamos dizer assim. O nome da Chihiro, se eu não me engano, é Mil Profundidades ou Mil Procuras, Mil Possibilidades, alguma coisa assim. É um nome muito interessante. E é incrível, tipo, você vê os personagens como eles são contraditórios. Por exemplo, o capataz, que a Chihiro vai pegar o, o elemento para dar, para fazer o banho mais eficaz, né? Inclusive, algo que eu acabei de parar para pensar, que o ato dele, dos bichos lá da fuligem, jogar o carvão, é para esquentar as águas, né? Caramba, nunca tinha pensado isso. E eu vi 6 vezes o negócio. Eu vi em vários momentos da minha vida. Aí, caralho, você vê os elementos que se conectam e você nem se faz conta, porque você não pegou e analisou de forma holística. Basicamente, o ato de roubar o nome seria uma quase que uma tese ontológica, né? De tipo, eu tô roubando a sua realidade, a sua identidade, como você se percebe a partir de uma ferramenta linguística que cria uma fixibilidade, que cria um ente fixo para você sempre retornar, para se lembrar de quem se é, das suas origens, né? Então, o nome Sen, ele faz sentido tanto em português como em japonês, porque Sen seria o 1000, né? Em japonês. Ou seja, reduz a pessoa a um número, a um dígito, a uma estatística, a algo meramente de uma engrenagem para contribuir para o todo. Algo não que não possui individualidade, não possui pessoalidade nenhuma. Sim também significa luta ou batalha, antes ou futuro ou linha. Caramba, os ideogramas. Agora eu entendi porque existe o haikai. Eu sempre achei meio idiota o haikai ser uma poesia pequena. Eu gosto de épicos, mas eles gostam mais de algo que parece ter mais profundidade em poucas palavras, né? Ai, ai. Pera aí. Então, basicamente, o que que aconteceu? A Yubaba conseguiu inibir o córtex pré-frontal, o hipocampo, onde as memórias autobiográficas, a rede de modo padrão, conseguiu meio que deteriorar um pouco dele para fazer o Haku e a Chihiro e tanto mais outros personagens a serem o que ela quer. Então ela é a chefe daquele mundo. Ela sabe quando o sem rosto entra naquele mundo, ela sabe que tem, ela diz, um parasita, um verme se infiltrou dentro do mundo, alguma coisa assim. E é o sem rosto que ele tenta construir um laço com a Chihiro, mas ele é sempre com aquele viés consumista, de tipo, eu posso te dar ouro, eu posso te dar outras coisas. E ela como é que é? A Kaguya, ela rejeita todas essas ofertas. Então, basicamente, o túnel ele pode representar também uma descida ao inconsciente que é cheio de fantasias, mas ao mesmo tempo cheio de elementos reais que se combinam, né? Como no deslocamento e na sublimação, como é que é? Condensação. Não, sublimação falei errado, não tem nada a ver. Ai, meu Deus do céu, sai fora.
A Chihiro não tá direcionando o libido dela pra coisas como trabalho intelectual, científico, arte. Não tem nada a ver. Falei merda. What the hell? Eu quis dizer mais sobre o deslocamento e a condensação, né? No caso, a condensação seria a fusão de diferentes ideias, representações e emoções em uma única imagem no sonho. Tipo, sabe quando você sabe o que determinada coisa representa dentro do seu sonho? Ele fundiu várias coisas, você tá plenamente onisciente sobre aquele mundo, tá ligado? E quando você faz o deslocamento, seria a transferência de uma carga emocional de um elemento significativo em outro menos importante ou menos ameaçador. Basicamente, o sem rosto, quando ele vai para a casa da irmã da Yubaba e sai daquele ambiente reativo que é a casa de banhos, ele ganha estabilidade, ele ganha um propósito, ele para de ser reativo, ficar puto. A Chihiro deu metade do fruto do Deus que ajudou ele, tá ligado? Basicamente, então, os pais da Chihiro, eles consumiram algo sem fornecer nada em troca, consumiu algo que não é dela, não é deles, no caso, talvez como o Tântalo, né? Quis enganar os deuses e ele foi condenado a comer sem nunca se satisfazer, beber sem nunca saciar a sede. Basicamente, não houve uma troca alquímica nem termodinâmica. Eles só consumiram sem exercer trabalho, sem pôr na balança uma energia depositada. Então, um sistema que estava querendo se tornar diabático, isolado dos outros, acabou tendo que se intrigar, como é que é? Entregar transferência de energia para manter uma homeostase. E aí eles acabaram virando porcos de uma maneira mais mística ou mágica para representar o que eles estavam fazendo, a atitude moral deles. E a Chihiro age como sistema linfático, tá ligado? Ela limpa, sistema imunológico, ela limpa algo natural, algo que faz parte do ecossistema geral e é fundamental para a sobrevivência e identidade do ser humano. A Chihiro é uma força sintrópica nesse universo. Então, basicamente, a Chihiro passa de uma menina covarde, baseada bem na amígdala, na resposta de luta ou fuga, antigamente chamaria isso de cérebro reptiliano, e ela passa a ser corajosa, a fazer atividades, é, através da ação, ela se torna diferente do que ela é, porque o que acontecia é que ela sempre estava pensando, sempre não estava executando nada no mundo físico. Isso fazia ela ter muito medo das coisas. Então, basicamente, o que aconteceu é que ela transferiu, o seu pensamento se estendeu ao mundo e no qual ela pôde fazer as ações dela. E, basicamente, a crítica ocorre também por trocar o mundo de essências ao mundo das aparências. Os personagens todos, eles se impressionam quando a Chihiro não quer o ouro, eles ficam bravos com ela, mesmo ela ajudando eles. Sempre há um preconceito por ela ser humana. E existe o teste final da Yubaba para saber se a Chihiro sabe quem que são os pais dela no meio daqueles porcos. E ela sabe, mesmo não olhando, mesmo só olhando para a aparência, ela sabe que essencialmente nenhum deles estavam ali. Ou seja, ela é aquela que vê além da sua visão. O essencial é invisível para os olhos. Ela vê além dessas contingências. Então ela não olha para aqueles porcos através do filtro da amígdala, do medo, do desejo, do querer, desses filtros que
criam mais falsidade entre essa relação sujeito e mundo. Então, basicamente, ela exerceu sua agência, ela foi nesse mundo, ela retornou como uma observadora diferente, passou por esse horizonte de eventos, essa jornada da heroína, essa diferenciação, ela mudou a forma que ela é, ela integrou a sua sombra dentro dela, que é o sem rosto. Ela fez várias ações deliberadas, ela honrou o sagrado, ela não desrespeitou, não comeu o que não lhe era devido, e ela foi além. Quando você vira adulto, você passa a perder bastante parte da sua identidade através do esquecimento, através de outras elaborações que o mundo faz e que você tem que se adaptar a ele. Tem alguns textos meus que eu quero ler sobre isso, capitalismo e identidade. Na neurociência moderna foi descoberto os neurônios espelhos que se ativam quando a pessoa que está vendo outro sujeito realizar qualquer ação projeta-se internamente fazendo a mesma ação. Se pararmos para refletir de maneira mais profunda, perceberemos que quem mais se apropria de personalidades alheias é quem mais interage com outras pessoas. Essas pessoas se tornam a soma de todas aquelas com quem convivem, personificando uma performance quase cinematográfica como um Frankenstein, que construído a partir de um script neural que cria uma narrativa de quem devem ser para serem aceitos e agradarem a todos. E eles conseguem isso porque a massa se junta, seguindo a moral de rebanho e a psicologia das massas. No fim das contas, não existe uma ideia original no meio da mediocridade uniforme das interações coletivas que tentam se nivelar como um meio de autorregulação, que se assemelham a comportamentos quase tribais, que oscilam entre inclusão e exclusão. Nós temos um instinto de sociabilidade por causa dos moldes impulsionados pela teoria dos jogos e o desejo de autoconservação, mas isso acaba nos corroendo, tá? Beleza. Tem a parte mais do capitalismo que eu falo. Tá, tem uma parte aqui. Antes de qualquer narciso tentar penetrar o abismo do outro, é preciso se afogar no próprio abismo e conseguir sair da sua auto-hipnose. Nada é comunicável, pois os seres estão em dissonância entre si e entre o que sentem e falam, não compreendem a realidade e reproduzem-na na linguagem deformada. Por imprevistos e impossibilidades materiais, o gênio não pode converter a sua genialidade em poder aquisitivo. Uma demonstração do nosso poder é o dinheiro, que é um subproduto da consciência. Ou seja, a consciência é matéria-prima e o dinheiro deriva do poder da troca entre consciências. O dinheiro é uma representação simbólica e numérica da força de trabalho mediante a passagem do tempo, sendo um valor de troca universal, servindo de certificado de posse de bens que podem ser trocadas por outro bem e outra posse, lastro. No capitalismo, a mais moderna cama de Procusto, você vale o que tem ou o que produz, nunca o que é. O capitalismo é o mais feroz dos animais de rapina, com essência de glutão, que surrupia desejos oníricos. O estopim da Revolução Francesa é o mesmo alicerce do capitalismo, a fome. Se o capitalismo fosse um ser, ele seria um ser que deseja metabolizar tudo, como o Kaonashi, Kaonashi, que é o sem rosto. Se incorporar em tudo, é o ego coletivo, quer se camuflar em movimentos sociais que nada tem a ver com ele, para dotar eles de fome de consumismo, estado perpétuo de gula anoréxica. Delegamos ao dinheiro o nosso poder, que é descentralizado no povo, né? Como é que é? Os jogos de poder do Foucault. Assim como funções que podem ser perfeitamente conscientes, delegamos ao inconsciente. Por exemplo, a respiração. Ela se torna inconsciente, né? A partir do quê? Do tronco encefálico,
qual que é a região que lida com essas partes, eu acho que é essa mesmo. Não posso esperar ou supor que eu tenha controle do que o outro sente ou faz. A consciência do corpo é seu funcionamento e para nós é um processo inconsciente. Ou seja, para o corpo ele funciona e para ele está consciente. Para a gente é algo inconsciente. Determinadas coisas que eu faço alicerça o ego, alimenta-o. O ego é essa falsa ilusão do eu sustentada por uma teia. Tem respostas demasiadas longínquas e meu espírito tenta fornecer a mim e aos outros o que não me cabe e não cabe aos outros. Mas me pergunto se eu não sou um falso eu. Quem fundamenta o ego é um eu superior? Por que ele precisa deixar o ego existir? Calma aí. Tá, a outra parte do texto e o último que eu vou ler. Acho que o problema dos animais, ditos racionais, é ceder aos instintos. Ainda não conseguiram vislumbrar a Matrix, que é o modelo socioeconômico que indiretamente te força a gerar, por puro egoísmo, uma versão miniaturizada do seu ego para contribuir para o aumento da produção de materiais consumíveis e alienáveis. Somos apenas baterias para esse sistema. Cada humano que nasce nunca pode decidir se queria isso ou não. Em contrapartida, a pessoa dita racional forçosamente fez por bel prazer após uma noite de satisfação e fazendo com que o seu lado racional seja inibido cada vez mais e assim ele não consegue sequer refletir o quão asqueroso é o seu ato. Não se sabe se o filho pode nascer com qualquer deformidade ou doença psicológica que irá fazer com que ele morra rapidamente. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. O Machado de Assis. Se dor é ruim e não ter dor é bom, então ter prazer é bom e não ter prazer não é ruim, pois não se saberia o que lhe faltaria. Mas não se pode não sentir sofrimento e dor sem a prática extensiva de dissolução de si mesmo, e as pessoas querem continuar personalizadas. Ou seja, esqueci o que eu ia falar. Dessa vida ninguém sai ileso, é mesmo. O primeiro a desvendar e desvelar a arquitetura da Matrix projetada pela própria mente é o Siddhartha Gautama, o Buda. Um dos primeiros a desvelar a Matrix da economia e do trabalho foi Karl Marx, vendo a mais-valia, o que o trabalhador produz, em contraste gritante com o pouco que ele recebe e como ocorrem explorações do trabalhador. Se não houver leis ou sindicatos trabalhistas, muitos serão submetidos a situações sem saber como aquilo os afeta, sendo que todo mundo, atualmente, é dependente de alguma forma de trabalho que possa servir de fonte de renda e evitar a inanição. Então, por autopreservação, é imprescindível se submeter a empresas ou meios alternativos de trabalho, coerção implícita. Mas algo deve ser esclarecido para desencargo de consciência. É preciso de milhares de pessoas para fazer um simples lápis. Isso significa que, para viver sozinho na floresta, você precisaria de décadas dominando ativamente todo dia miríades de habilidades que poderiam ser delegadas para o conforto e não sobrecarga de todas as pessoas. Nem todo mundo conseguiria montar uma empresa e, se conseguisse, não iria ter funcionários em nenhuma empresa e, por lógica, eles não funcionariam. Talvez algum sistema econômico dominador seja um mal necessário. Talvez algum sistema socioeconômico seja um mal necessário. Acreditamos que somos livres, mas somos só os órgãos sexuais do capital. Byung-Chul Han. Então, de algum modo, nós somos parecidos com as nossas células. Somos um amontoado de matéria que segue leis e princípios, criando moralidades e religiões para suprir o vazio existencial. Eu sinto os estímulos que eu recebo de objetos predicados e pessoas. Mesmo que eu cause dor ou prazer para outrem, eu não o sinto em sua consciência. Nós não experienciamos o universo ou a realidade de forma direta. Experienciamos os nossos sentidos experienciando ela. Tudo o que vemos fora é um reflexo da luz, fótons que batem
em determinados objetos e o que sobra é o que alcança os nossos olhos. Tudo que vemos dentro é uma representação do reflexo, conceitos, símbolos. Vias aferentes fazem os neurônios mandarem sinais para o cérebro cheio de interneurônios, então a sensação é sentida. Seus sentidos sentem a realidade e ela é elaborada em sinais elétricos. Estamos 2 vezes ao quadrado de distância da realidade, formando opiniões prematuras sobre tudo à nossa volta e nos achando geniais. Ou seja, somos como uma contínua corrida de Aquiles contra a tartaruga. O nosso cérebro está processando a luz com um pouco de delay, que é inerente à sua arquitetura, já que o cérebro organiza todo esse emaranhado complexo de estímulos variados em um prato temperado, e, no entanto, de algum modo, o amor nos parece ser tão mais íntimos do que os nossos sentidos, já que ele não caminha de dentro para fora. Nós somos os neurônios da vez mudando de polarização.